Gente, começando as dicas para a OAB, tá? Uma coisa que eu até coloquei lá no artigo, a gente tem sempre que advertir antes, tá? As dicas não fazem milagre, obviamente, tá? É muito importante que você entenda que para passar na OAB, em outro concurso, ou para exercer a sua atividade profissional na área do direito, você precisa muito investir em você. Investir é coisa que demanda tempo, demanda sacrifício, demanda muito estudo, etc. Logicamente que as dicas são um facilitador, mas elas não suprem um bom estudo, um bom investimento no seu capital intelectual. Ok? Bom, feita essa pequena advertência, é, como a Tânia já falou, nós criamos um material. O material é o primeiro tópico lá do blog do Direito Empresarial. Se vocês quiserem ver, também está disponibilizado no Jurisprudência e Concursos. Tá? Ali nós colocamos toda a estatística, tudo, analisamos as provas da FGV para vocês terem uma situação, um entendimento bem abrangente. Ok? Bom, o que nós temos visto nas provas da FGV? Até uma internauta aí estava falando que a OAB tem privilegiado já no direito empresarial, como falamos no início. Tem mesmo, o que é até muito explicável, porque a FGV ela é uma escola, necessariamente, a sua vocação é a área empresarial, né? Tanto a administração, a economia e o direito é muito voltado para a área empresarial. Bom, o que eu tenho visto, lógico que sempre existem muitas críticas, a prova da OAB, ela ultimamente tem sido muito polêmica, eu não vou entrar em nenhuma polêmica dessa, tá? Mas o que eu tenho visto, isso também é uma parte do que eu vou falar, em minha opinião, a FGV tem privilegiado muito o entendimento e o raciocínio em detrimento vamos dizer assim, da reprodução do texto dele, tá? Em algumas matérias, por exemplo, em contrato, né, que ela classificou como contrato, eu classificaria muito mais como mercado de capital. Ela inovou completamente. Por exemplo, algumas provas atrás, ela perguntou o conceito de uma instituição que é clara de mercado de capitais, que é o contrato de hedge. Né? Esse tipo, até questionado se é ou não um contrato, pode ser uma operação financeira. O hedge, nós até escrevemos logo depois da prova, fiquei tão surpreso com essa questão que eu escrevi lá no blog da empresarial um artigo que até o título dele é uma interrogação, dizendo: você sabe o que é hedge? Né? Várias pessoas não tinham nem noção, e normalmente essa matéria nem é dada no nosso curso jurídico. Tá? Bom, mas a prova da FGV, normalmente ela não privilegia a reprodução do texto de lei. Tá? Nós temos, então, os dados estatísticos, o que nós constatamos? Apesar que ainda são poucas as provas da FGV, não dá para a gente ter uma amostragem muito grande. Tá? Existe uma predominância de sociedades reguladas pelo Código Civil, as sociedades que estão reguladas no Código, tá? E de falências e recuperações, tá? Seguidas de contratos, títulos de crédito. A FGV, queira ou não, tem dado, principalmente, nem tanto na primeira fase, mas na segunda fase, ela tem colocado não vou dizer muita, mas uma ênfase razoável em sociedades anônimas, que não é uma matéria que normalmente vinha sendo cobrada. Tá? Uma outra característica da prova é que as questões de direito empresarial, se comparado à primeira prova da FGV até agora, o percentual de questões de direito empresarial vem aumentando. Tá? Isso eu estou dizendo de direito empresarial, não só aquelas questões que são estritamente direito empresarial, mas aquelas questões que exigem um conhecimento do direito empresarial, mesmo que estejam misturadas com outras matérias. Tá? Então, por exemplo, a gente fez um pequeno dado percentual. Na primeira prova ela estava girando em torno de 4%. Na última já foi para 6,25%, alguma coisa. Capaz que vem aumentar. Tá? E se você considerar que todas as matérias que são cobradas em OAB, o percentual de empresarial está sendo relevante e vem aumentando bastante. Tá? Bom, nós colocamos também nesse artigo, que vocês vão poder ver aí, nesse material que está disponibilizado, as inovações legislativas que nós tivemos aí nesse espaço de tempo. Basicamente, duas acredito que sejam bem importantes. Tá? A primeira é a Lei 12.431, que mudou a Lei de Sociedades Anônimas na parte de requisitos para o exercício de conselho de administração. Antigamente, por exemplo,
para se assumir, para que alguém pudesse exercer a função do conselho de administração, precisava ser acionista. Tá? Essa era uma situação que a doutrina criticava muito, porque havia, primeiro porque era necessário, para o exercício do conselho, era necessário que se profissionalizasse esse órgão, né? E muitas vezes existia uma situação quase, dizer assim, quase esdrúxula, porque se dava uma ação, né, se transferia uma ação para o conselheiro para ele poder exercer o seu cargo. Essa mesma lei também modificou o regime jurídico das debêntures, tá? Modificou bastante o regime jurídico das debêntures, modificou também a possibilidade de voto em assembleia, tá? O voto à distância, ela regulou toda essa matéria. Okay? Lá no blog também nós temos 2 artigos, um sobre as debêntures especificamente, outro sobre as modificações recentes na lei de sociedades anônimas. Tá? Então, recomendaria que vocês dessem uma olhadinha, não custa nada, só para ter noção dessas modificações. A outra modificação, a Lei 12.441, eu acho já um pouco menos provável que ela venha a ser cobrada. Por quê? De acordo com o edital da OAB, a lei que ainda não entrou em vigor, assim que não entrou em vigor, em tese não é cobrada. Bom, que essa legislação é a lei que nós falamos das EIRELIs, né, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ela tem uma vacatio legis de 180 dias. Então, portanto, ainda não está em vigor. No entanto, se vocês, mesmo assim, quiserem dar uma olhada, quiserem se informar a respeito desse novo Instituto do Direito Brasileiro, né, está lá um artigo também no blog, a gente escreveu a respeito, vocês podem dar uma olhada. Tá? Bom, nós colocamos também, nesse mesmo material disponibilizado, alguns dos últimos acórdãos do STJ. Tá? Alguns que eu enfatizei nos últimos informativos, que desde a última OAB até agora, tá? Alguns assuntos que eu vou falar para vocês. Primeiro, exclusão de sócio. Tá? O STJ decidiu que a quebra de afetos societários, ou seja, do biênio que une o sócio, não é suficiente para se determinar a exclusão. Tá? É necessário que se prove justa causa. Tá? Depois vocês vão ver. Eu estou só dando os tópicos, depois vocês podem ver no material como que o STJ decidiu com mais detalhes. Tá? Uma outra questão envolvendo a SA, tá? É da diluição da participação acionária. Tá? Por exemplo, aumento de capital que provoca diluição na participação dos sócios. O STJ decidiu que isso não acarreta nulidade da Assembleia, tá? Que deliberou esse aumento de capital. Isso apenas, na eventualidade de ocorrer a diluição, pode acontecer eventual responsabilidade do acionista controlador, etc., de quem decidiu. Se vocês quiserem se informar também a respeito da diluição de participação acionária, a gente tem um artigo lá no blog que até discute a situação que ocorreu naquele filme A Rede Social, né, que o fenômeno foi justamente esse, o de diluição de participação acionária com aumento de capital. Essa questão lá justamente discutida no filme do Facebook, né, o filme A Rede Social. Bom, o STJ também decidiu sobre responsabilidade civil por ato ilícito cometido por sócios de sociedade limitada, sócio administrador, decidiu que essa responsabilidade pelos atos ilícitos é solidária, tá? Não é uma obrigação divisível. Em termos de contratos, achei um acordo importante o que fala sobre o leasing, diz respeito ao adimplemento substancial, ou seja, uma situação em que foram pagas 31 das 36 prestações, né? O STJ entendeu que se mostrava exagerado exigir a reintegração de posse do bem, devendo o credor usar meios menos gravosos para a cobrança da sua dívida. Tá? Um outro acordo que consta lá também é a possibilidade, esse já em termos de falência, a possibilidade de extensão dos efeitos da falência à empresa de grupo econômico, tá? Que não houver abuso de personalidade jurídica, etc. Outro acordo também, prescrição em cheque pós-datado, né? Vale, segundo o STJ, a data que foi aposta no local próprio do cheque, não a data da pós-datação. Tá? E, por fim, em títulos de crédito, teve um acordo interessante, endosso mandato, né? Quando o título ele é endossado por endosso mandato, normalmente é aquele endosso que é feito para cobrança do título, e esse que recebe o endossatário, quem recebe o endosso mandato, vem eventualmente a protestar. Qual é a responsabilidade dele?
o STJ julgou que é necessário para que se tenha responsabilidade do endosso mandato um ato culposo próprio desse endossatário. Ok? Basicamente são essas as dicas para a OAB. O material, lógico, tem muito mais, eu não vou ficar estendendo aqui todas essas questões. Eu agradeço, então, pela atenção dispensada. Hoje, então, termino aqui a minha participação. Muito bem, então, professor, um grande abraço. Quero agradecer mais uma vez aqui a sua paciência de ter vindo aqui conosco, de ter disponível esse tempo que o professor poderia estar fazendo aí com seus familiares para estar aqui conosco. E eu realmente espero que essa seja aí a primeira de muitas entrevistas aqui no Jurisprudência e Concurso, professor. Muito obrigada mesmo. Eu vou deixar o professor aqui em contato com os nossos seguidores para dar aí um alô final. Fique à vontade, professor. Muito bem. Olha, foi um grande prazer. Realmente confesso que foi a primeira vez que eu participei desse chat online. Quero novamente parabenizar a Tânia, né, a tia Tânia, como todo mundo conhece. É uma iniciativa ímpar, uma coisa impressionante, eu diria, uma coisa, um trabalho incrível. Tenho os meus parabéns, a minha admiração. Foi um grande prazer participar com vocês. Espero ter colaborado, passado alguns conceitos importantes. Fico à disposição para as outras oportunidades. Desejo a todos, mais aqueles que vão prestar a OAB, uma excelente prova e um futuro profissional brilhante. Eu fico à disposição. Aqueles que quiserem, eventualmente, mandar alguma questão, por exemplo, de crimes parlamentares ou de outras matérias de direito empresarial, por favor, coloquem as questões lá nos textos, por exemplo, nós temos lá no blog de crimes parlamentares, podem colocar as questões que a gente depois responde, não tem problema. Tá bom? Ok. Muito Ok, obrigado. professor. Muito obrigada. Vou trazer ele aqui na segunda fase, viu? De OAB. Se prepare. Professor, um grande abraço e até a próxima, viu? Muito obrigada.